Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de pedir para você que você curta, você comente aquilo que você achou de nossos vídeos, que você compartilhe com as pessoas que você conhece, que precisam ouvir esta mensagem, e que você se inscreva no nosso canal e assine aquele sininho das notificações, para que você receba e não perca as nossas publicações semanais. E deixe também aqui o seu comentário, a sua sugestão de um tema que você gostaria que fosse tratado aqui no canal. E um tema que nós vamos tratar hoje é, na verdade, um tema que hoje é muitas das vezes difundido, muitas das vezes no evangelismo, e que produz muitas das vezes até mesmo na igreja, que produz crentes frustrados, crentes que decepcionados, se decepcionam com a graça de Deus, porque eles têm uma visão errada do Evangelho. Nós percebemos justamente como nós vamos usar essa frase aí, essa frase de um hino bem conhecido. Na verdade, aí abre aspas, aceite Jesus e tudo vai ficar bem. Eu creio que uma boa parte dos que estão ouvindo conhece muito bem esta canção. E, na verdade, é uma coisa difundida, pois muitas das pessoas que são crentes hoje, que são cristãos firmes, cristãos com a fé sólida, com a fé madura em Cristo, muitas das vezes são evangelizados dessa forma. Olha, venha para a igreja, a sua vida vai melhorar, tudo vai ficar bem. E às vezes eles vêm para a igreja e vão aguardar isso, vão esperar isso chegar. Ou seja, às vezes eles esperam trocar de carro em poucos tempos de crente, ter uma conta gorda no banco, que todo mundo da sua família já esteja na igreja, que ele não passe por nenhuma doença, por nenhuma dificuldade, por nenhum aperto financeiro, por nenhum imprevisto, por nenhuma perda. Acha que estará isento de dificuldades, isento de pecados, isento de doenças, isento de todas essas anomalias que atingem os seres humanos. Então, na verdade, nós vemos aí que a Bíblia ela nos mostra uma coisa muito diferente acerca desse pensamento errôneo, pois para todos aqueles que serviram a Deus, nem sempre foi assim. Se converter a Cristo e tudo normalizar e tudo ficar tudo bem, por assim dizer, pois nós entendemos aí com essas músicas e essas pregações que tudo vai ficar bem. Na verdade, nós não esperamos aí, muitas pessoas não têm esse bem. A visão das pessoas não é uma visão de que esse bem é que ela foi tirada do inferno, tirada das trevas e trazida para a maravilhosa luz. Não, é que elas têm, não, se eu aceitar Jesus, eu vou sair da pobreza, eu vou conseguir sair desse atoleiro financeiro aqui, eu vou conseguir subir na vida, eu vou ser abençoado por Deus, eu vou dar minhas ofertas, dar meus dízimos e assim eu vou mudar de vida. Mas, na verdade, essas pessoas se frustram e se decepcionam com Deus. Por quê? Porque justamente é uma visão errada do Evangelho. O Evangelho ele não visa trazer o bem, por assim dizer, que as pessoas pensam. O bem que o Evangelho nos traz é a salvação da nossa alma. O Evangelho ele não visa trazer para nós uma mudança de vida financeira ou uma mudança de vida material. Não visa nos dar o carro do ano, não visa nos dar o melhor salário, com o maior teto, não visa dar o melhor concurso, não visa te dar a maior faculdade, mas o Evangelho ele visa te dar uma vida eterna. Mostrar e trazer o teu nome escrito no livro da vida. Ou seja, você cristão e você que ainda não se converteu a Cristo, não pense que o Evangelho ele é uma causa de ganho, uma causa de comércio. Pois essas pessoas que estão prometendo riquezas, que estão prometendo grandes sucessos, grandes conquistas, não são menos e não passam de mercenários e comerciantes da fé. Ou seja, é importante que nós façamos essa distinção. Nós mostramos alguns exemplos na Bíblia. Que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele antes de se converter, ele era respeitado, era um fariseu,
Ele diz que, segundo a lei e a justiça da lei, eu era irrepreensível. Ele diz em outros lugares que, na verdade, ele era hebreu de hebreus. Ele passava e excedia muitos da sua idade no judaísmo. Robert Charles Sproul, ele vai dizer que no seu livro O que é Fé, que é publicado pela editora Fiel, ele vai dizer que o apóstolo Paulo ele tinha o equivalente a 2 PhDs em apenas 20 anos de idade. Ou seja, foi educado em um dos mestres mais respeitados, Gamaliel. Ele tinha um grande conhecimento, tinha uma religião que, por assim dizer, era aceita pelo Império Romano, de certa forma. Não tinha um conflito e não era odiada pelos romanos, assim como eram os verdadeiros cristãos. E ele não tinha do que se reclamar, mas um certo dia ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E ele diz que, lá em Filipenses, é importante até nós lermos para deixarmos mais bem enfatizado essa questão. Na verdade, ele diz: se alguém tem razões, pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha uma vida que não podia reclamar, tinha uma conquista que muitos jovens almejam ter, ou seja, uma grandeza, uma conquista grande, um respeito no meio no qual está inserido. Mas tudo isso ele teve como perda, ele botou tudo isso na balança e se nós percebermos aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que se alguém pode se gloriar do que passou esses falsos apóstolos, eu também posso. E ele diz, me perdoe porque eu vou me gloriar, eu vou mostrar o que eu passei por Cristo. E mesmo assim, ele pede perdão por muitas vezes mostrar os seus sofrimentos por amor a Cristo. E ele vai dizer, são eles hebreus, no verso 22, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo, estou fora de mim por falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos nos desertos, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ou seja, e o apóstolo Paulo, o mais interessante é que ele tinha uma vida de que ele podia se orgulhar no passado, mas ele conheceu a Cristo, nem por isso ele estava reclamando. Ou ele disse que tudo isso foi uma perda. Ou seja, ele considerou como uma perda tudo aquilo. Por quê? Porque ele colocou na balança a sua vida antes de conhecer a Cristo e a sua vida agora conhecendo. E ele disse que todas aquelas coisas passadas, uma vida que muitos dos jovens poderiam almejar, um respeito, um reconhecimento. E ele considera tudo isso como esterco. Ou seja, considerado a causa de Cristo. Ele perdeu tudo isso para poder ganhar a Cristo. Ou seja, e aí? O apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas, escreveu a maior parte do Novo Testamento, mais da metade, ou quase a metade. Ele escreveu aí, são 13 cartas escritas, de Romanos até Filemão. Ou seja, o maior missionário salvo por Cristo Jesus.
e assim ele passava por sofrimentos. E será que ele estava frustrado? E será que ele estava decepcionado com a graça? Será que ele estava triste porque passava por sofrimentos? Os apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos, nós não lemos aqui na Bíblia, mas nós vemos os sofrimentos que eles passaram, a morte às quais eles foram expostos, o martírio para poder ganhar a Cristo. Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele olhava para Cristo e podia ver a Cristo ressurreto nos céus, à direita de Deus. Sendo apedrejado, ainda pedia que ele perdoasse, que o Senhor perdoasse aqueles que o apedrejavam, porque eles não sabiam o que faziam. Ou seja, será que eles estavam frustrados com a graça de Deus? Não. Por quê? Porque eles preferiam perder a vida do que ganharem reconhecimentos aqui e perderem aquilo que eles tinham lá em cima, que eles tinham no céu. Ou seja, na verdade, o Evangelho não é isso. Não é você estar confortável aí, não é você achar que aceitar Jesus está tudo bem, não é você estar isento de sofrimento. O apóstolo Paulo ele pede, aqui no capítulo 12, seguinte a isso que foi lido, ele mostra que eu pedi 3 vezes que o tirasse de mim esse espinho na carne, mas Cristo disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo não reclamou. Antes de eu aceitar, de Cristo me aceitar, de Cristo me salvar, eu estava melhor, uma melhor forma. Não. Ele diz: portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que estou forte. Ou seja, quanto mais eu reconheço que sou fraco, mais o poder de Deus se manifesta mais evidente na minha vida. Ou seja, muitas das vezes nós achamos que Deus existe para nos dar bênçãos, para fazer com que o nosso negócio alavanque, fazer com que as nossas vendas aumentem. Nós achamos que Deus está ali para suprir tudo aquilo que precisamos. Deus ele dá, mas pela sua misericórdia, não porque ele está ali para isso. Deus, muitas das vezes, não é nós que temos que aceitar a Jesus, mas é Jesus que tem que nos aceitar. Não é nós que devemos deixar Cristo entrar em nosso coração, mas é Cristo que deve nos aceitar e nos dar um novo coração, um coração no qual estão escritos a sua lei. Ou seja, então, que nós possamos entender que o Evangelho ele não é para te dar conforto, ele não é para te tirar de uma posição hierárquica baixa no seu serviço e te levar à posição de gerente. Não é para te dar uma conta gorda no banco, não é para te dar um carro, o carro do ano, o trabalho do ano, o concurso do ano, mas é para ele tirar a sua alma, que estava condenada ao inferno, e te trazer para a sua maravilhosa luz, para que você seja a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, que foi tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz e que deve anunciar as virtudes de Jesus Cristo. Ou seja, que te deu bênçãos superiores, que te deu não as bênçãos materiais, mas todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, que antes nós estávamos mortos em delitos e pecados e agora Cristo, pelo seu muito amor com quem nos amou, e Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, que a cada dia nós vamos entender que o Evangelho não é causa de ganho, não é para buscar os nossos interesses próprios, mas é para salvar e redimir a nossa alma do inferno e nos levar e nos dar um lugar ao lado eternamente de Deus. Ou seja, entenda que o Evangelho, se você não tem uma conta gorda no banco, se você não tem um carro do ano, se você não tem um transporte, muitas vezes não tem um emprego bom, Deus não está aqui para te dar um bom emprego. Deus não existe para te dar um carro. Deus não existe para te dar ganhos materiais. Ele teve a misericórdia de você, de enviar o seu único filho e para te amar e para te salvar do inferno. Ou seja, a maior graça, o maior bem que ele te fez, tudo vai ficar bem porque não porque você vai ter ganhos materiais, mas porque você vai ter ganhos espirituais, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E em Cristo nós estamos enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. 1 Coríntios 1:5. Ou seja, o Evangelho existe para a salvação de todo aquele que crê. Amém.